Eu gostaria de convidar a todos os irmãos para lermos a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 6, versículo 1 até o 15. Os irmãos estão me ouvindo bem aí embaixo, né? Então, amém. Graças a Deus. O que importa é vocês me ouvirem aí. João, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os discípulos em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Hoje pela manhã eu estava aqui na reunião de oração e eu vim orar ao Senhor. Estava até com um tema de uma palavra no meu coração, mas a coisa mudou depois da reunião de oração. E voltando para casa e meditando um pouco na palavra do Senhor, então me deparei com esse texto. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como você reage quando você está diante de alguma situação impossível de resolver? Todos nós passamos ou iremos passar por situações difíceis de resolver. E a pergunta é essa: como você reage, como você reagiu, como você reagiria diante destas situações? Vejam bem, Jesus e os discípulos estavam cansados. Jesus não tinha tempo para se alimentar, tão poucos discípulos. A agenda de atendimento de Jesus era quase que 24 horas. O povo a todo tempo estava buscando por Jesus, a fim de receber uma palavra, de receber um milagre, uma cura. E Jesus e os discípulos estavam bastante cansados. Então Jesus disse para eles: vamos atravessar o rio, ou o lago, ou o mar, como alguns queiram. Vamos atravessar para o outro lado. A ideia de Jesus com os discípulos era de ir para o outro lado, um lugar mais deserto, onde eles pudessem descansar um pouco e se alimentar. Mas logo que Jesus subiu no barco, se preparando para ir para o outro lado, algumas pessoas viram Jesus. E quando viram Jesus entrando no barco, a notícia se espalhou rapidamente. Então as pessoas começaram a avisar a outros, e a Bíblia diz que este povo
Eles não tomaram outro barco para ir aonde Jesus estava, não. Eles saíram correndo, literalmente correndo. E na medida que eles iam correndo, segundo o texto diz, correndo a pé, na medida que eles iam correndo, eles iam avisando outros. Alguém falava, para onde que você está indo? Por que toda essa pressa? E as pessoas diziam, olha, porque Jesus está indo para o outro lado, e nós estamos indo para ter um encontro com Jesus. A verdade é que nesta trajetória das pessoas que estavam indo ao encontro de Jesus, uma multidão de milhares de pessoas chegaram do outro lado. E eles estavam tão apressados para ter um encontro com Jesus, que a Bíblia diz que quando Jesus desembarcou, eles já estavam do outro lado. Eles já estavam esperando por Jesus. Então Jesus, ele pensando com os discípulos, queria descansar, mas assim que ele desembarca e ele vê aquela multidão, a Bíblia diz que Jesus teve pena daquelas pessoas, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Era um povo sofrido, um povo que estava aflito, oprimido. Eu fico imaginando, queridos irmãos, como os enfermos conseguiram chegar tão rapidamente do outro lado enquanto Jesus atravessava de barco. Eu penso que algumas pessoas colocaram os enfermos nas costas, né? E saíram correndo com eles para que eles pudessem ocupar um lugar, uma posição mais perto de Jesus e, quem sabe, receber uma palavra do Mestre, receber a cura. Então Jesus, quando vê aquele povo, o cansaço físico, a fome, foi tudo embora. Porque assim que Jesus vê o povo, ele se compadece, e a Bíblia diz que Jesus passa a ensinar-lhes acerca do reino de Deus. E na medida que Jesus ensina, ele abençoa, ele cura as pessoas, ele liberta algumas pessoas que estavam oprimidas por espíritos malignos. E aquilo que deveria ser um dia de descanso entre Jesus e os discípulos se tornou mais um dia cansativo na árdua missão de ajudar o povo. Então eu fico imaginando os discípulos de Jesus diante daquela situação. Porque, gente, cá entre nós, Jesus só tem um. Jesus é único, é absoluto. Os discípulos não eram como Jesus. Os discípulos provavelmente eram como nós, como a maioria das pessoas que servem a Jesus. Então eles estavam cansados. E eles queriam muito descansar, quem sabe nessa trajetória, nessa travessia até o outro lado. Os discípulos aproveitaram para pescar alguns peixes, pensando, vamos chegar do outro lado, vamos comer este peixe com o mestre, né? Vamos nos alimentar. E então os discípulos, eles observam o carinho, a atenção que Jesus tem pelas pessoas, mas eles também observam a hora. O tempo estava passando, o dia já estava declinando, a tarde, a noite estava chegando. Então os discípulos tiveram uma conversa entre eles e decidiram falar com Jesus. E o que eles foram propor a Jesus era algo considerado, do ponto de vista natural, uma coisa justa, normal. Eles estavam cansados. Jesus já tinha ensinado, Jesus já tinha curado muita gente, já tinha abençoado muita gente. E os discípulos perceberam que aquele povo não ia embora. Se Jesus não colocasse um fim ali no culto, vamos dizer assim, se Jesus não desse a bênção apostólica e falasse, minha gente, o culto acabou, o povo não ia embora. Então os discípulos estavam preocupados, porque aquele povo também estava com fome. Aquele povo correu, aquele povo caminhou para chegar até onde Jesus estava. E os discípulos então ficaram preocupados e disseram para Jesus o seguinte, mestre, o lugar aonde nós estamos é um lugar deserto. Não tem aonde o povo comprar comida. E as horas estão passando, está ficando tarde. Despede o povo. Este foi o conselho dos discípulos para Jesus. Vejam bem, os discípulos aconselhando o mestre. Despede o povo. Manda o povo embora.
Porque quem sabe, a caminho de casa, eles passam aí, pelos campos, pelas aldeias, e encontram algum lugar onde possam comprar comida. Alguém pode ter misericórdia deles e pode ajudar um e outro. Manda o povo embora. O povo já estava alimentado espiritualmente. Eu imagino que os discípulos tentaram argumentar com Jesus e devem ter dito: Jesus, olha quantas pessoas você já curou, quantas pessoas você já libertou, você já pregou demais, você já falou demais, já abençoou o povo está espiritualmente alimentado, agora deixa o povo ir embora. Mas na verdade Jesus sabia que aquele povo também precisava de alimento natural, de alimento físico. A necessidade física daquele povo também era importante. E Jesus percebe que, pelo fato do povo estar cansado, eu não sei se alguém aqui já foi a uma reunião de culto cansado. Se você já foi a uma reunião de culto com fome, com sono, já aconteceu comigo muitas vezes. Eu já dormi muitas vezes no culto. Então, às vezes, sabe, o pregador está falando, e de repente você começa a sonhar, e aí o irmão do lado dá um glória a Deus, você se assusta, Isso acontece. Então vejam bem, o povo estava cansado, e muitos deles já estavam escorando no outro, quase dormindo. Depois de um dia tão longo, de uma caminhada tão extensa. A Bíblia diz que só de homens adultos eram quase 5.000 pessoas. Sem considerar as mulheres e as crianças que também estavam ali. Provavelmente uma multidão com mais de 10.000 pessoas. Talvez os discípulos, eles tenham perguntado para eles: onde que esse povo está com a cabeça de vir para um encontro com Jesus numa distância dessa e não trazer comida? Talvez os discípulos, eles estivessem indignados com aquela situação. Poxa, será que ninguém entende que Jesus precisa descansar? Será que ninguém entende que nós, os assessores de Jesus, precisamos também de um descanso? Talvez alguém disse: olha, como pode? Isso é falta de responsabilidade do povo, sair e vir ao encontro de Jesus e não trazer nada para comer. Mas o versículo 2 responde, dizendo que aquele povo, eles estavam ali porque eles tinham visto Jesus curar enfermos. Eles viram Jesus operar milagres. Então aquele povo estava ali porque eles também precisavam de um milagre. Queridos, uma palavra que veio ao meu coração é que quando você precisa de um milagre, não dá para pensar em detalhes. Quando você está no ardor da batalha, quando você está numa situação que você precisa da ajuda de Deus, você não vai ficar pensando em detalhes, você não vai pensar na água para levar na caminhada, na comida para levar na caminhada. Aquele povo estava desesperado, aquele povo estava doente, aquele povo, eles sofriam tanto fisicamente quanto espiritualmente. Jesus olha e a visão que ele tem daquele povo é de ovelhas perdidas, que não tem um pastor, que não tinha um guia, alguém que pudesse direcioná-los. Então aquele povo estava ali precisando de um milagre, e Jesus era a última esperança, ou a única esperança daquele povo. Então a comida não era prioridade, embora fosse uma necessidade. É certo que aquelas pessoas precisavam se alimentar, mas mais do que se alimentar, eles precisavam ser curados. Eles precisavam ouvir a palavra de Jesus. Eles precisavam receber a palavra de Jesus. Então Jesus, ele vai usar desse momento de necessidade das pessoas para chamar a atenção dos discípulos. Jesus vai aproveitar daquele momento em que as pessoas estão necessitadas para operar o milagre do dia, antes de dispersar a multidão. Como é que Jesus reagiu quando os discípulos aconselharam Jesus? Quando os discípulos deram aquela sugestão para Jesus dispersar a multidão faminta. Os discípulos provavelmente estavam esperando
que Jesus dissesse para eles o seguinte: vocês têm razão, é hora de parar, é hora de ir para casa. Mas a verdade é que o texto sagrado diz lá em Marcos capítulo 6, 37, falando da mesma passagem que nós lemos, a Bíblia diz assim que Jesus calmamente se vira para eles. Jesus não tem pressa, Jesus não se mostra agitado, Jesus não está inquieto com a colocação que os discípulos fizeram. A Bíblia diz que Jesus se volta para eles e dá uma palavra para os discípulos. Você quer saber qual foi a palavra que Jesus falou? Jesus não disse assim: olha, tudo bem, vamos parar por aqui. Não. Jesus olhou para os discípulos e falou assim: dá a vocês o de comer para este povo. Ou seja, o povo está com fome, vocês estão preocupados com o povo, então alimenta o povo. É como se Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte: olha, ao invés de vocês ficarem me criticando por estar fazendo alguma coisa, se vocês realmente estão preocupados, demonstre isso dando alimento para o povo. Porque muitas vezes existem pessoas que agem como os discípulos. Em nenhum momento Jesus reclamou que estava cansado naquele instante. Quem é que estava abençoando o povo? Jesus. Quem deveria estar preocupado com a hora de terminar a reunião? Jesus. Porque quem estava abençoando, curando, falando com o povo era Jesus. Os discípulos não tinham com que se preocupar, mas de repente eles criticam uma situação, eles se envolvem numa situação que na verdade não estava relacionada a eles diretamente. Às vezes nós nos deparamos, queridos irmãos, com pessoas que agem exatamente do mesmo modo. Ao invés de deixar Deus agir, as pessoas ficam tentando tomar a iniciativa para resolver as coisas. E fazem igual os discípulos. É mais fácil mandar o povo embora do que dar alimento para eles. É mais fácil, às vezes, desistir de uma situação do que confiar na palavra de Deus e esperar no Senhor. Os discípulos, eles disseram então para Jesus: Mestre, onde nós iremos comprar pão para dar a este povo? E eles inclusive dão preço. Eles falam para Jesus que para alimentar aquela multidão seria necessário pelo menos 200 denários. Denário representava um dia de trabalho. Então os discípulos, eles fizeram uma conta rápida ali e disseram para Jesus: olha, para a gente dar comida para esse povo, nós vamos precisar de 200 dias de trabalho. Eu fiz uma conta rápida, tá? Considerando o período de crise que o país está atravessando, e eu imaginei o seguinte: uma diária de R$100. Tá barato, né, irmãos? Mas vamos considerar uma diária de R$100. Sabe aquela diária mais barata que tem? 200 vezes 100 daria R$20.000. Então o que os discípulos estavam dizendo para Jesus é o seguinte: mestre, para a gente dar comida para esta multidão, nós precisamos pelo menos, em valores reais, R$20.000. Ou seja, os discípulos já tinham pensado em tudo. Eles já tinham pensado na solução, uma forma de acabar com a reunião, de acabar com o culto, de Jesus se despedir da multidão. Fizeram uma planilha de contas. Eles sabiam o custo, eles sabiam o que precisava fazer. Eles tinham todas as respostas, menos uma, a resposta para aquilo que Jesus tinha para dizer a eles. Sabe, queridos, às vezes as soluções humanas, elas são insuficientes para resolver problemas. Eu fico imaginando, né? Até eu fiz questão de escrever a minha fala aqui para mim não esquecer desse detalhe, porque eu fiquei imaginando a situação dos discípulos. Eles devem ter pensado o seguinte: nós vamos falar com o mestre, nós vamos levar uma planilha, nós vamos falar para ele: olha, mestre, vai custar X, vamos dizer que vai custar 200 denários, é muito dinheiro. Jesus vai pensar bem e ele vai desistir e vai mandar o povo embora. Então eles devem ter pensado o seguinte: olha, quando o mestre souber quanto custa para manter esse povo, ele vai terminar o culto na hora e vai mandar o povo para casa. Assim a gente vai poder descansar.
Se Jesus não dispensar o povo, pensavam os discípulos, além de curar e ensinar, ele ainda vai gastar, porque ele vai ter que dar comida para esse povo. O povo não tem o que comer. Então vejam bem, ao invés de olharem para as necessidades do povo, os discípulos, eles estavam olhando para os seus bolsos. Eles estavam mais preocupados, na verdade, com a despesa que teriam, do que com a solução para ajudar aquele povo. Então, na concepção dos discípulos, era necessário muito dinheiro para atender aquele povo. Um povo que espontaneamente decidiu ir ao encontro de Jesus. Porque aquele povo não foi convidado. Aquele povo não estava ali porque Jesus os convidou para ir. O povo espontaneamente, deliberadamente, eles decidiram ir até o encontro de Jesus, aonde Jesus estava. Então os discípulos devem ter pensado, já que eles vieram com as suas próprias pernas, com a sua própria vontade, então eles que se virem. Mas a resposta de Jesus está no versículo 38. Jesus diz assim para os discípulos: quantos pães vocês têm? Olha que Jesus, ele continua na mansidão. Quantos pães vocês têm? Vão e vejam. Ou seja, quanto dinheiro vocês têm, quantos pães vocês conseguem. Aí eu fico imaginando o semblante dos discípulos, que até então tinha resposta para tudo. Eles tinham uma solução de como resolver o problema, dispensando o povo. Então eu fico imaginando que quando Jesus fala para eles assim: quantos pães vocês têm? Vão lá e contam os pães, voltem e me digam. Um deve ter olhado para o outro e falado assim: ele só pode estar brincando. Não é? Jesus não pode estar falando sério. Todo mundo cansado. E Jesus manda a gente ir atrás de pão para o povo a essas horas. Queridos, eu fico imaginando o senso de humor de Jesus em seu ministério terreno, que não só nesta vez, mas em outras ocasiões, causava surpresa para os discípulos. Eu fico imaginando o seguinte, os discípulos pensando: será que Jesus tem noção de quantas pessoas que estão reunidas ouvindo ele falar? Talvez alguém tenha pensado: será que Jesus fez a conta? Será que Jesus prestou atenção no que nós estamos falando para ele, que vai custar 200 denários? Os discípulos estavam tentando justificar para Jesus que os recursos que eles tinham eram insuficientes para atender aquela necessidade. Mas ao invés de Jesus ouvir o que os discípulos estavam dizendo, Jesus pede para os discípulos ir e ver quantos pães eles tinham. Sabe, queridos, às vezes a gente vai a Deus em oração e a gente busca ao Senhor, a gente apresenta uma situação para Deus e a gente faz exatamente igual os discípulos. A gente já leva uma planilha pronta de solução, de resposta daquilo que nós imaginamos ser o certo. Mas Jesus tinha uma outra resposta. Então Jesus diz para eles: vão e contem os pães. Onde Jesus está, milagres sempre vão acontecer. Às vezes Deus coloca em nossas mãos coisas pequenas. Às vezes Deus coloca em nossas mãos coisas insuficientes. Porque os discípulos disseram para Jesus que 200 denários era insuficiente. Então às vezes Deus coloca em nossas mãos coisas que parecem ter pouca utilidade, com o único objetivo: mostrar que o seu poder agindo em nós é maior do que as nossas expectativas em relação ao que fazer e como fazer. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Fazer bem cansa? O que você acha? Fazer o bem para as pessoas cansa? Os discípulos acharam que sim. Jesus já tinha ajudado muita gente. Jesus já tinha abençoado muita gente. Eles estavam cansados. A jornada, a caminhada de Jesus em fazer o bem para o povo deixou os discípulos cansados. E eles estavam desanimados.
Mas quando eu leio a palavra de Deus lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, eu vejo, queridos irmãos, que fazer o bem não cansa. E se cansar, a palavra do Senhor diz assim, olha, se você desanimar, se você se sentir cansado por fazer o bem, continue, não pare, não deixe de fazer o bem, porque chegará o tempo certo em que nós faremos a colheita. Então, quando você faz o bem, Jesus sabia o que estava fazendo. Ele diz assim, sempre que nós pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O que é que Jesus está vendo? Duas situações estão diante de Jesus. De um lado, os discípulos, cansados, indispostos. De um lado, os discípulos desejando que o povo fosse embora. E do outro lado, a multidão. Um povo sofrido, um povo carente, um povo doente e, como se não bastasse, um povo faminto. Aí eu te pergunto, de que lado você ficaria? Qual seria a tua escolha? Ficar do lado dos discípulos e dar uma folga para os discípulos? Ou ficar do lado da multidão, que era o lado que Jesus estava? Jesus, então, diante daquele cenário, ele se volta para Filipe. E eu fiquei me perguntando, por que Jesus falou com Filipe? Jesus não poderia ter falado com Judas, que era o tesoureiro? Jesus não poderia ter chamado Pedro, João, Tiago, que eram os mais chegados? Mas não, Jesus chamou Filipe. E ele falou para Filipe, vem cá, Filipe. Filipe chega perto de Jesus e ele fala assim, onde compraremos pães para dar ao povo o que comer? Ou seja, enquanto os discípulos estavam vendo a multidão e perguntando quando é que esse povo vai embora, porque para eles a multidão era um problema, Jesus estava vendo na multidão a oportunidade para operar um grande milagre e demonstrar o seu amor por aquelas pessoas e ensinar uma lição para os seus discípulos. Enquanto alguns veem nos problemas dificuldades, Jesus vê nos problemas a solução. Amém, queridos? Eu penso que Jesus perguntou a Filipe. Ele poderia ter perguntado aos outros. Mas isso não é o texto sagrado que diz. É a minha dedução. É o meu entendimento. Que é provável que Jesus tenha falado com Filipe, porque talvez Filipe tenha sido o articulador. Talvez Filipe tenha sido aquele que reuniu os discípulos e falou o seguinte, olha, a gente precisa resolver esse negócio. A gente precisa colocar uma solução. Vamos falar com Jesus agora. Então Filipe, ele representa aqui aquela pessoa que cria obstáculos. É aquela pessoa que, mesmo vendo Jesus agindo, mesmo vendo Jesus operando milagres e curando o povo, é aquela pessoa que está sempre criando obstáculos. Ou seja, Filipe provavelmente foi aquele que levantou os custos. Filipe foi aquele que levantou as opções e as faltas de opções para alimentar a multidão. Tanto que Filipe foi aquele que disse para Jesus assim, 200 dinheiro é insuficiente para alimentar esta multidão. Então provavelmente Filipe era aquela pessoa que ficava ali junto dos discípulos dizendo, olha, não vai dar certo, é melhor a gente acabar. Olha, a gente veio aqui para descansar ou veio aqui para curar o povo? Mas vejam bem, quando Deus permite um desafio, Ele sempre tem a solução, irmãos. Às vezes Deus só quer ver a tua reação, então cuidado para você não ser um Filipe. Porque na verdade, quando Jesus pergunta para ele, se você voltar um versículo antes do 7, o versículo 6, você vai ver que a Bíblia diz assim, que Jesus fez aquilo para experimentar Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Na verdade, Jesus já tinha a resposta para tudo. Sabe por que Jesus estava calmo? Sabe por que Jesus, ele não se levantou, brigou com os discípulos, e Jesus não ficou inquieto diante dos questionamentos dos discípulos? Porque Jesus, ele já tinha a resposta. Ei, Deus tem resposta para tudo na tua vida. Entre os cansados e os desistentes. Enquanto Jesus está ali conversando com Filipe, enquanto Filipe está
questionando ou dialogando Jesus e tentando justificar o porquê tinha que dispensar o povo, surge a figura de um jovem chamado André. Quem era André? André era irmão de Simão Pedro. André, ele foi o único entre os discípulos que encontrou pão e que trouxe alguém para apresentar a Jesus. Provavelmente a Bíblia não diz, mas talvez os outros discípulos nem tenham ido procurar pão. Na hora que Jesus falou, vão e vejam quantos pães vocês têm, talvez um saiu para um canto, outro saiu para o outro. O Filipe deve ter falado, deixa que eu vou conversar com Jesus, que eu resolvo isso. Mas enquanto eles estão ali, o André vai no meio da multidão. E ele traz um jovem que voluntariamente se apresenta diante de Jesus. André traz um rapaz, a Bíblia não diz como se deu esse encontro de André com o garoto. Mas embora André tivesse conseguido alguém para apresentar a Jesus, eu vejo nas palavras de André também uma certa decepção. Eu vejo nas palavras de André um certo desânimo, uma descrença em relação àquilo que Jesus tinha pedido para os seus discípulos. André diz assim para Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, André é aquela pessoa que obedece à voz de Jesus, mas ele não está satisfeito com os resultados, porque ele sabia que 5 pães e 2 peixes era insuficiente para alimentar aquela multidão. Mas sabe qual é a reação de Jesus quando o André apresenta aquele menino que tem os pães e os peixes e entrega nas mãos de Jesus? Jesus não reclama. Jesus não fala nada. Jesus simplesmente olha para os discípulos e diz para eles o seguinte, manda o povo se assentar. E a Bíblia diz que o povo se assentou. E no momento em que o povo se assentou, todos estão esperando para ouvir o que Jesus tem para dizer. Irmãos, não é a Bíblia que diz, eu imagino que naquele momento criou-se novamente uma expectativa dos discípulos em relação a Jesus. Porque naquele momento, eu imagino, queridos, que quando Jesus falou, manda o povo sentar, os discípulos devem ter imaginado, agora Jesus vai dizer para o povo, olha, infelizmente não tem comida, não tem pão, vocês vão ter que ir para casa com fome. Está todo mundo esperando para ver o que Jesus vai fazer. E a Bíblia diz que naquele momento, Jesus pega os pães e pega também os peixes, e ele levanta aos céus, e ele dá graças a Deus, ele agradece a Deus pelos 5 pães e pelos peixes, e depois sabe o que Jesus faz? Ele pega aqueles pãezinhos e os peixes, e fala para os discípulos, agora dá para a multidão. É isso que vocês conseguiram? Então dê o que vocês conseguiram para a multidão. Vejam bem, queridos, o que Deus pode fazer quando a pessoa confia a Ele o pouco que ela tem. Apenas 5 pães e 2 peixes foi o suficiente. Jesus não disse uma palavra de desaprovação. Jesus não exortou, não puniu os discípulos. A única coisa que Jesus fez foi dar graças a Deus, mesmo que aquilo fosse pouco, insuficiente para alimentar uma multidão, mas nas mãos de Jesus foi mais que suficiente e ainda teve sobra. Louvado seja Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum problema insolúvel na sua vida? Você tem alguma situação que você acha que não pode resolver? Para os discípulos era impossível alimentar aquela multidão. Outra pergunta, você tem alguma dificuldade em confiar a Deus os seus problemas? Porque os discípulos estavam com dificuldade. Eles desconfiaram da palavra de Jesus para fazer o milagre. Você já pensou alguma vez em entregar a Deus as suas dúvidas e se submeter à vontade de Deus? Porque enquanto Jesus está conversando com Filipe, o André, mesmo que não tivesse conseguido uma grande proeza, o André talvez desconfiado, o André talvez com uma fé também débil,
Mas ele sai e ele vai à multidão e ele traz alguma coisa para entregar a Jesus. Eu estava meditando nesta palavra e me veio um pensamento. O que importa para Deus não é o quanto você tem para oferecer, mas o quanto você está disposto a entregar nas mãos de Deus aquilo que você tem. Não é o quanto você vai dar, mas é o quanto você está disposto a dar. Porque Deus pode transformar os poucos pães e peixes em muitos para a glória do Senhor. A Bíblia não diz, nenhum evangelista diz qual foi o destino dos 12 cestos, o que aconteceu. Talvez o rapaz que tenha dado os 5 pães e os 2 peixes, talvez ele tenha ficado com a sobra. A Bíblia não diz. Pode ser que no final daquela reunião, Jesus chamou o menino e falou assim: olha, como você deu 5 pãezinhos e 2 peixes, agora você leva os 12 cestos para casa. Pode ser. Mas pode ser também que Jesus tenha dito para os discípulos: olha, vamos guardar isso aqui para comer no dia seguinte. A Bíblia não diz o que aconteceu. Mas a verdade é que ao abrir mão das coisas pequenas e colocar nas mãos do Senhor, você pode testemunhar o milagre de Deus na tua vida. Eu estou terminando essa palavra. Quem é você nesta multidão? É a pergunta que eu faço para você. Quem é você? Você é Filipe? Todos nós somos um desses personagens. Filipe é aquele que mesmo andando com Jesus, ele só enxerga obstáculos à sua frente. Filipe é a pessoa pessimista, a pessoa que só vê obstáculos. André é a pessoa que obedece à voz de Deus e se mobiliza para fazer alguma coisa. Quem é o menino? O menino é aquele que se voluntaria para entregar nas mãos de Deus aquilo que tem. E o povo é aquele que sofre esperando por um milagre. Se coloque em pé em nome de Jesus. Talvez alguma coisa na tua vida esteja te impedindo de confiar a Deus as suas necessidades. Eu vou estar orando antes, o Ministério de Louvor vai orar depois em seguida, porque o som está muito ruim hoje. Peço desculpa às pessoas que estão nos assistindo. Se estiverem ouvindo bem, não sei se estão, mas nós vamos orar primeiro e depois o Ministério de Louvor vai louvar o Senhor. Mas o que te impede de confiar a Deus as suas necessidades? Vejam bem, 3 coisas que Jesus queria ensinar para os seus discípulos, e é o que nós precisamos aprender. Primeiro, ele tomou nas mãos aquilo que foi entregue. Ele não desmereceu a oferta daquele rapaz. Vejam bem, queridos, enquanto os discípulos estão discutindo quantidade, Jesus só precisava de um pão e de um peixe para fazer um milagre. Enquanto os discípulos estão discutindo quanto custa, Jesus só precisava do pão e do peixe na mão dele. Então Jesus não desmerece os poucos pães e os poucos peixes que foram entregues. Ele pega em suas mãos. Segundo, ele dá graças, ele mostra para os discípulos que você não deve desprezar aquilo que colocam nas tuas mãos, ainda que seja uma coisa pequena ou insignificante. Segundo, aprenda a dar graças a Deus, porque Jesus pega aqueles pães e peixes e ele dá graças a Deus mesmo sendo pouco. E terceiro, Jesus, ele age ao distribuir os pães e os peixes para a multidão. Ou seja, aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, que você pode achar que é pouco, quando você começar a semear, Deus vai multiplicar na tua vida, como fez no milagre da multiplicação. Eu quero